Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Quero saudar a deputada Irinha, nossa vice-presidente, o deputado João Coser, também integrante do nosso colegiado, saudar o público aqui presente, os servidores desta Casa de Leis e a quem nos assiste pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais do YouTube e Facebook. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno. Solicito ao servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Proposições recebidas. PL 924-2023, autor deputado Lucas Polese, ementa dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos de saúde informarem aos pacientes e a todos que ali transitarem sobre os efeitos nocivos do aborto à saúde da mulher por meio da fixação de cartazes informativos em seus interiores no âmbito do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria. PL 391-2024, autor deputado Sérgio Meneghelli, ementa dispõe sobre a oferta de recursos de tecnologia assistiva às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Indico o deputado João Coser. PL 469-2024, autor deputado Deninho Silva, ementa institui o selo Amigo Inclusivo no âmbito do Estado do Espírito Santo. Indico a deputada Irine Lopes. PL 491-2024, autor deputado Bruno Rezende, ementa institui a campanha Salve uma Criança no âmbito do Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria. PL 518-2023, autor deputado Alcântara Filho, ementa dispõe sobre o programa Oportunidade Jovem no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Indico o deputado João Coser. PL 131-2024, autora deputada Irine Lopes, ementa estabelece diretrizes para a capacitação de profissionais da segurança pública em relação à violência contra a mulher no ambiente virtual no Estado do Espírito Santo. Avoco a matéria. PL 888-2023, autor deputado Sérgio Meneghelli, institui no âmbito do Estado do Espírito Santo a campanha de orientação aos idosos contra fraudes e golpes praticados no comércio eletrônico, internet, ligações telefônicas e mensagens por aplicativos de celular. Indico o deputado João. PL 274-2024, autor deputado Sérgio Meneghelli, ementa dispõe sobre o apoio do Estado do Espírito Santo às organizações de sociedade civil no atendimento às pessoas com deficiência para a construção de jardins sensoriais em suas unidades. Indico a deputada Irine Lopes. PL 324-2024, autor deputado Bruno Rezende, institui diretrizes estratégias e ações para o programa de atenção e orientação às mães atípicas, cuidando de quem cuida no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Avoco a matéria. Estava contando para a gente ter uma distribuição equilibrada. Acho que eu perdi um pouco as contas, mas avoco de toda maneira. Proposições distribuídas. PL 113-2024, autora deputada Irine Lopes, relatora deputada Camila Valadão. PL 99-2024, autor deputado Thiago Hoffmann, relatora deputada Camila Valadão. PL 133-2024, relator deputado João Coser. PL 662-2023, autor deputado Irine Lopes, relator deputado João Coser. PL 79-2024, autora deputada Irine Lopes, relator deputado João Coser. PL 137-2024, autora deputada Irine Lopes, relatora deputada Camila Valadão. PL 237-2024, autor deputado Zé Preto, relatora deputada Irine Lopes. PL 290-2024, autor deputado Capitão Assunção, relatora deputada Irine Lopes. PL 960-2023, autor deputado Sérgio Meneghelli, relatora deputada Irine Lopes. PL 214-2024, autora deputada Irine Lopes, relatora deputada Camila Valadão. PL 161-2024, autora deputada Irine Lopes, relatora deputada Camila Valadão. PL 167, autor deputado Sérgio Meneghelli, relator deputado João Coser. PL 10-2025, autor deputado Alain Ferreira,
relator deputado João Coser. PL 273, 2024, autor deputado Sérgio Meneghelli, relator deputado João Coser. PL 439, 2024, autora deputada Irine Lopes, relatora deputada Camila Valadão. PL 18, 2025, autor deputado Coronel Wellington, relatora deputada Irine Lopes. PL 372, 2024, autora deputada Janete Sá, relatora deputada Irine Lopes. PL 361, 2024, autor deputado Alcântara Filho, relator deputado João Coser. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra para a condução dos trabalhos na fase da ordem do dia para a excelentíssima senhora presidenta, deputada Camila Valadão. Bom, nós vamos suprimir a ordem do dia para a gente entrar na fase das comunicações, mas antes eu quero abrir para os nossos deputados fazerem uma breve saudação e também comentários gerais que eu acabei não fazendo antes da distribuição, mas era bom que vocês assentavam primeiro também, né? Então, passo para a deputada Irine, nossa vice-presidenta. Bom dia a todos, todas e todes que estão aqui no plenário. Bom dia aos servidores da casa, da comissão. Bom dia aos meus colegas, deputada Camila, deputado João Coser, quem nos acompanha pelas redes. Eu quero, deputada Camila, eu quero aqui fazer um registro que eu acho extremamente importante, porque envolve essa comissão já há bastante tempo. Nós temos feito um trabalho em loco, direto, com os quilombolas do Sapê do Norte. Eu e a deputada Camila fizemos parte de comissões de vistoria. Existe uma mesa de negociações de conflitos agrários e conflitos quilombolas, instituído por decreto pelo governador Renato Casagrande. Nós discutimos também o assunto do requerimento feito ao Judiciário Capixaba por parte da empresa Suzano, requerendo terras que ela alega serem de sua propriedade. Mas essas terras estão já há décadas ocupadas pelos quilombolas. A maioria dos moradores tem lá a documentação provando a sua origem quilombola e os direitos que as leis federais lhe garante a cada um deles. Então, assim, é verdade que na tratativa de tentar resolver, nas inúmeras tratativas para tentar resolver o problema, o fato de que o governo anterior ao governo do presidente Lula desmontou os órgãos de fiscalização e políticas públicas, então aí encontra-se o INCRA, a Fundação Palmares, né, e outros. O cadastro e a titulação dessas pessoas quilombolas está bastante atrasado, mas elas são detentoras do documento, além de estarem nessas áreas há muito tempo. Então, assim, foi marcado o despejo uma vez, nós, por negociação na nossa mesa, conseguimos, juntos, uma suspensão de 30 dias, encaminhado ao juízo pela própria Suzano para se encontrar a solução. Passados 30 dias, e a gente sempre argumentando que esse assunto não é de competência estadual, isso é um assunto de competência federal, porque a homologação dessas terras será feita pelo governo federal. A legislação que rege o reconhecimento quilombola no Brasil é federal, mas a empresa ajuizou as ações no
no sistema judicial estadual. E mesmo que a gente tenha discutido esse conflito de competência, continuou sendo conduzido pela Justiça Federal, Estadual, e o juiz de Conceição da Barra determinou para o dia de hoje o despejo de 130 famílias, mais ou menos 130 famílias. Então, assim, nós vimos nesses dias todos, né, nesses últimos dias, findos o prazo de 30 dias, combinado na mesa de negociação, nós viemos buscando uma solução definitiva. E ontem foi um dia de muita agitação para nós. Deputada Camila, como presidente da comissão, eu como atuante na área já há muito tempo, nós conversamos, eu acho que com metade do Brasil. A senhora, deputada. Conversei muito com todo mundo que podia. Acessamos o ministro Paulo Teixeira, o INCRA, o presidente nacional do INCRA, a superintendente local do INCRA. Conversamos bastante com o procurador-geral do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E desde o dia 12 já havia uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão que resolvia o conflito de competência que nós tanto buscamos, ou seja, a competência para julgar esses processos é da Justiça Federal. Então, no dia 12, foi exarada lá a sentença, mas ela não chegou a ser publicada. Ontem ninguém conseguia conversar com o juiz de Conceição da Barra. Eu conversei pelo menos 3 vezes com o governador do estado, com a superintendência da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública Federal, DPU. Então, assim, nós todos nos movimentamos. Ontem o deputado João Cosa fez a sua fala no plenário a respeito dessa questão, não só como deputado, mas também como presidente eleito do PT, presidente já empossado do PT. E graças a Deus, no final da noite de ontem, início do dia de hoje, nós conseguimos que o reconhecimento fosse feito, está suspenso o despejo, transferidos os autos para a Justiça Federal, que é da competência, e onde os advogados, os defensores públicos poderão fazer as comprovações todas da documentação, que comprova quem é quilombola e quem não é quilombola. Como a maioria lá é quilombola, eles vão ficar naquela terra. Eu estou, assim, muito cansada, mas não estou cabendo em mim de felicidade por essa conquista da nossa comissão, do nosso trabalho, das nossas viagens, do nosso constante e permanente contato com os representantes da comissão quilombola. Então, assim, eu espero que no caso de vocês que também conversaram com a deputada Camila, mas também conversaram comigo, eu estava já para discutir com Camila o encaminhamento dessa questão, quando ela me disse da reunião de hoje. Me parece que há muita similaridade entre alguns aspectos do que nós vivenciamos lá nas comunidades quilombola e a realidade que vocês vão nos mostrar hoje. Então, assim, eu quero agradecer muito ao ministro Paulo Teixeira, que ao fim e ao cabo gravou um vídeo, mostrou ao Brasil, né, que tudo foi resolvido dentro da lei. Agradeço o governador Renato Casagrande, que conversou comigo várias vezes no dia de ontem. Agradeço todas, né, agradeço não porque eu seja patrocinadora daquilo, é porque o coração pede para, assim, e mostrar que, gente, olha, união,
E luta não faz mal a ninguém. É isso. Só faz bem. Obrigado. Obrigada, deputado Irinho. Com a palavra, deputado João Cosa. Alô? Tem não? Tem não? Tem? Foi. Bom dia. Não estou tendo retorno. Eu quero cumprimentar, abraçar cada uma de vocês, particularmente as famílias da Praia do Barão, da Barra do Jucu, prestar aqui toda a solidariedade nesse momento difícil que vocês estão passando. Vou falar um pouquinho dessas duas senhoras aqui que estão do meu lado. Eu estou do lado de duas deputadas brilhantes. Cumprimentar a presidenta Camila, a vice Irine. Elas têm uma determinação, uma coragem, um compromisso com a vida e com os direitos humanos invejáveis. Vocês podem se orgulhar de quem que vocês estão ouvindo. A Irine contou uma história. Eu falo que aqui não é a comissão de direitos humanos, é defesa dos direitos humanos. Quando chega aqui é porque já está complicadíssimo. Nada fácil vem para cá. Quando chega aqui já são grandes desafios, por isso que eu te falo que elas são gloriosas. Então, assim, parabéns mesmo. E a defesa dos direitos humanos ela é muito ampla. Meio que tudo pode passar por aqui. O direito à vida, o direito à liberdade, né? Que eu botei aqui o direito à opção religiosa, orientação sexual. Passa muita coisa por aqui. Da saúde, direito à educação, as pessoas com deficiência. A gente debate todos os temas. E esta semana nós estamos comemorando, porque o Brasil talvez fez a defesa do maior direito humano, direito à democracia, o direito à soberania e o direito à justiça nesse país. Que ninguém possa interferir no Brasil. O Brasil é um país soberano. É inadmissível que um parlamentar eleito com 1 milhão de votos vai para os Estados Unidos fazer bateria para tributar os nossos produtos, para prejudicar empresas, empregos. E a gente, eu falo a gente, uma parcela da sociedade ainda está aplaudindo. É triste o que a gente está vivendo. Mas nós temos que comemorar o que aconteceu a semana passada, não porque julgou uma pessoa, porque tinha uma pressão externa, como se o nosso Poder Judiciário não tivesse liberdade de fazer um julgamento a partir da legislação brasileira, das nossas provas e das nossas convicções. Então nós estamos aqui como comissão também comemorando esse feito, porque é um feito importante para a nossa sociedade. Talvez o direito à liberdade, você ter a liberdade através do voto, através da expressão do que você fala aqui no microfone, você fala na comunidade, na família, na igreja, no boteco, no time de futebol, é liberdade. Lógico que a liberdade tem limite. Você pode ir até no momento que você não ofende o outro. Então nós estamos aqui para ouvi-las e ouvi-los, porque nós compreendemos que vocês estão vivendo. Se tem alguém lá há 40 anos... Gente, parece pouco lógico. Se você vai remover uma pessoa que está há tanto tempo no lugar, você tem que, no mínimo, como Estado, pensar primeiro como que você vai acolher essa pessoa. Primeiro eu acolho e depois eu faço a remoção. Não pode ser o inverso. Te coloco na rua, você está aqui como se não existisse, como fosse um Zé Ninguém. Então vai para qualquer lugar para debaixo da ponte. Então vocês têm a nossa solidariedade, nosso apoio, nossa torcida. Que Deus possa eliminar os dirigentes, porque os órgãos de controle, eles só determinam a partir da lei. A lei, ela é muito fria, mas atrás da lei, os atingidos pela lei, tem os seres humanos, que tem vida, tem família, tem criança, tem idosos. Então dá a impressão que que bota lá o doutor, né? Sempre é doutor, tá? Então ninguém é simples ali. Que esses doutores têm pouca sensibilidade humana. Então por isso nós estamos aqui mais para estar com vocês, ouvi-los e ouvi-las e naturalmente reforçar o trabalho dessas duas que são brilhantes, são gigantes, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, deputado João Cosa. Na verdade, gente, dizer que esse colegiado ele tem a força que tem, o reconhecimento que tem, graças a essa atuação conjunta desses 3 deputados que estão aqui. A gente dialoga muito, a gente se fortalece muito, a gente faz incidências políticas de maneira conjunta e aí a gente vai obtendo vitórias, né, Irina? A gente fica, quem manda a mensagem agora? Você já mandou? E a gente vai, a partir disso, fazendo incidências políticas e um registro muito importante, que Irine já falou, que João já falou, só a luta muda a vida. Eu estou aqui com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu a reintegração de posse prevista para acontecer hoje em Itaúnas, em Conceição da Barra. Hoje, talvez nós não estaríamos aqui, porque estaríamos lá acompanhando casas serem destruídas, e eu não estou falando só de
de casas, eu estou falando de lavouras, eu estou falando de sonhos, eu estou falando de retirar pessoas dos seus territórios e graças à luta de quem está lá denunciando, cobrando, pressionando, graças à articulação política, como muito bem foi falada pela deputada Irine, graças à demonstração, gente, de que o direito de pessoas não pode estar acima do direito inegociável de propriedade, que essa suspensão foi feita. Nós sabemos que ela não encerra esse capítulo difícil que ainda segue colocado lá, mas essa suspensão possibilita, né, deputada Irine, traçar estratégias para que essas famílias possam permanecer naquele território. A gente está falando de famílias que estão lá há décadas, então a nossa comissão vai seguir acompanhando e segue de forma intransigente na defesa dos direitos humanos. E quero, a partir disso, começar a passar para vocês a palavra, porque também a perspectiva é que a gente possa ouvi-los e traçar também estratégias sobre a situação de vocês. A reunião de hoje, é importante a gente registrar isso de maneira pública para a nossa TV, para quem acompanha essa reunião. Ela tem o objetivo de escutar os moradores lá de Vila Velha, da Barra do Jucu, que estão sob ameaça de demolição das suas casas. Eu quero chamar para cá, para a mesa conosco, o João Lunardi, que é advogado, a doutora Carolina Fração, o doutor Jurandir Simões, eu acho que é esse o nome, né? Falei certo. O Caio César e Frederico José Couto, por favor. Como? Jaéder, doutor Jaéder Simões, eu confundi aqui, já o conheci. É importante dizer que a nossa comissão foi procurada por essas pessoas, pedindo para que nós abríssemos aqui o espaço para a escuta. Antes de passar para eles, eu quero fazer alguns registros explicando sobre esse processo, eles também farão, mas eu acho que é importante fazer esse registro foi feito inclusive pela nossa assessoria, detalhando exatamente do que estamos tratando aqui. No início desse mês, 18 famílias, totalizando aproximadamente 60 pessoas, moradoras da Praia do Barrão, localizada na Barra do Jucu, no município de Vila Velha, receberam uma notificação de despejo com a ordem de saírem voluntariamente de suas casas até o dia 6 de outubro, ou seja, daqui a pouco. Por isso, inclusive, diante desse prazo, que a gente está promovendo essa reunião de maneira extraordinária, porque se não fizéssemos em reunião extraordinária, nós só teríamos uma reunião ordinária no final do mês e não teríamos tempo, talvez, hábil para ouvi-los. Então, quero, inclusive, agradecer os deputados dessa comissão que estão aqui de maneira extraordinária. A notificação é referente a um processo que ocorre na Justiça Federal desde 2010, iniciado por meio de uma ação civil pública do Ministério Público Federal. A ação intencionava, desde o início, pedir pela demolição das casas, alegando haver uma ocupação desordenada e ilegal em área de restinga, o que se configura como área de proteção permanente, em especial porque as ações de fiscalização para evitar novas construções e recuperar o meio ambiente em áreas degradadas, praticadas pela Prefeitura de Vila Velha, não estariam sendo suficientes, por isso seria necessária a demolição. Além disso, estariam ocupando irregularmente terreno de marinha. A sentença proferida em 2018 condenou o município de Vila Velha a fiscalizar o trecho compreendido entre a Avenida Beira-Mar e o Oceano Atlântico, na Barra do Jucu, de forma a impedir novas ocupações irregulares, bem como reparar os danos ao meio ambiente. Dessa forma, não há na sentença, isso aqui é muito importante, não há na sentença a obrigação de demolir as casas, mas apenas impedir novas construções na área de APP. Posteriormente à sentença, foram realizadas diversas manifestações dentro do processo a favor da demolição das casas, com a justificativa de serem necessários para a correta recuperação ambiental da área de restinga. Assim, a Secretaria de Meio Ambiente incorporou no seu planejamento a recuperação ambiental em duas etapas. Recuperação imediata
a ser realizada nas áreas livres desocupadas por construções e recuperação realizada após a demolição das moradias, remoção de entulho e preparo. Com os planos apresentados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, apresentou o cronograma de demolição do município, determinando o período entre 6 de novembro e 6 de outubro como desocupação voluntária. A partir do dia 7 de outubro, ou seja, daqui a pouco, seria iniciada a demolição. Algumas considerações que são importantes nesse sentido. Que esse cronograma ele foi acolhido por meio de despacho e decisão que determinou o integral cumprimento, consignando a data limite estabelecida para as demolições, a qual seja 13 de novembro, sem possibilidade de prorrogação. O cumprimento de sentença passou a ser a obrigação de demolir casas, sendo que isso nunca foi proferido em sentença judicial. Esse detalhe ele é muito importante. Destaca-se que em nenhum momento os moradores foram citados no processo para serem escutados e se defenderem contra a ação de demolição de suas casas. A notificação ocorreu sem os nomes dos moradores, feita de forma irregular. É importante dizer aqui que não se discute, na nossa perspectiva, a importância da restinga para a proteção do ecossistema e a relevância de considerá-la como APP, com o objetivo de recuperar áreas degradadas de forma intensa por falta de regulamentação e fiscalização do poder público. Entretanto, salienta-se que o meio ambiente é composto também por seres humanos, que devem ser considerados nos processos decisórios ambientais, especialmente no contexto de lidar com indivíduos marginalizados, com pouco poder de escolha quanto à habitação. Ainda há que se considerar que os moradores das casas pagam IPTU corretamente, além de possuírem a documentação regularizada das moradias. Algumas casas foram construídas na década de 50, quando não havia norma jurídica proibindo o ato na época. E, nesse sentido, o poder público não pode determinar a demolição de construções erguidas de forma ilícita, de acordo com a lei em vigor na época. Por certo, a gente está falando da não construção de novas áreas, né, de novas habitações na área, mas a gente está tratando aqui especificamente de uma ação sem sentença de demolição. Então, a gente... eu quero só, por fim, eu acho que fazer esse resgate aqui é importante, seguramente também o farão aqui, mas eu acho que é importante ressaltar que a destruição das habitações é uma violência contra vocês pelo poder público municipal. A gente, inclusive, está acompanhando, e a própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano juntou no processo fotos do projeto da nova orla da Barra do Jucu, o que revela nesse próprio projeto a não intenção de recuperar a restinga. Então, olha que incongruência, né? Remover as pessoas falando que vai recuperar a restinga, sendo que eles mesmos anexam, né, no processo projetos com a nova orla, né? Então, assim, as construções de concreto, nesse sentido, tomam parte necessária e significativa da área da praia, sem possibilidade da restinga prosperar, além de necessário desmatar a área. Bom, vou passar... para vocês, para que vocês possam fazer essas considerações. Esse breve resumo foi feito pela minha assessoria. Eu quero agradecer a Ana, que está aqui, a Ana Júlia, a Joyce, que a gente falou, assim que vocês vieram nos procurar, eu falei, acesse o processo, faça para a gente todo o resumo, porque a gente precisa entender esse processo todo, até para pensar em medidas. Então, passo aqui para vocês se organizem aí para ver quem começa, quem termina, etc., para as apresentações. Mas eu acho que essas considerações já explicam um pouco o nível de complexidade que a gente tem aqui. Fiquem à vontade.
Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Camila Valadão, senhora vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Irine Lopes, senhor deputado João Coser, que rendo aqui as minhas homenagens pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve, tanto no Estado do Espírito Santo, especificamente aqui, e como no Poder Executivo. Caros colegas advogados, meus queridos, e eu falo aqui queridos porque a gente vai trabalhando na causa, a gente vai sentindo a dor, e hoje eu vi a deputada Irine na sua fala, eu imagino ontem o que ela sentiu com o relógio andando, a ordem chegando e as famílias clamando por socorro. E eu imagino ela, a deputada Camila, deputado João Coser, quanto que Vossas Excelências devem ter ficado ansiosos. Haja coração, haja pressão, haja tudo, a saúde vai embora, a parte mental vai sendo abalada. E por isso que eu falo, queridos, porque a gente vai envolvendo na causa de vocês. E a gente está vendo o relógio passando. E a gente buscou esperança. E conseguimos esperança aqui nessa casa. E nessa comissão, nós fomos recebidos, vocês estão aqui e a gente vai poder ser ouvido. Eu queria cumprimentar as assessoras e os assessores do gabinete da deputada Camila Valadão, que nos recebeu e nós passamos, discutimos o processo, tá? Na pessoa da doutora Ana Júlia e da Joyce, e a todas que nos ajudaram a chegar até aqui. Cumprimentar também os profissionais da Assembleia que estão aqui, né, da TV Assembleia, e começar a nossa fala que a desocupação da Praia do Barrão, na Barra do Jucu. Essa luta, ela começou em 2010. E aqui eu vou fazer uma breve explanação, antes de falar do processo, que tem uma fala do prefeito, que eu tirei do Instagram dele, é público. Nossa prioridade é cuidar das pessoas e construir soluções. Vila Velha não aceita mais ocupações irregulares. Não se deixe manipular, compartilhe a informação correta. Arnaldinho Borgo. Ele projetou, divulgou e tem uma dicotomia. Nossa prioridade é cuidar das pessoas e construir soluções. Isso é de um ser humano que respeita todas as regras de direitos humanos. Porém, logo abaixo ele vem: Vila Velha não aceita mais ocupação irregular. É bem próprio de um ditador. Não aceitar ocupações irregulares. Famílias que estão lá já há cerca de 45 anos serem tratadas como ocupação irregular. Ela é irregular por incompetência do Poder Executivo Municipal de Vila Velha de não ter adotado providências para garantir
o que está previsto na Constituição, no seu artigo 6º, que é a garantia de moradia digna para todo o ser humano. Aqui eu reporto o que ele está fazendo com a Vila Velha. Recentemente, 800 famílias foram despejadas em prol de um progresso chamado Alphaville. E agora, na Praia do Barrão, o progresso tem uma razão de ser. Aqui é um vídeo, não vou colocar o som, mas eu reporto, vocês vão ver o que ele quer na Praia do Barrão. É o calçadão da Nova Ponta da Fruta até o Libanês. Local abandonado e vai receber investimento. Valorizar a região como um todo, mas principalmente dar dignidade a quem mora. Esse vídeo está circulando? Sim, no Instagram dele, deputado. Chegar até a divisa com o Guarapari pela ciclovia, fazendo a contemplação dessa orla linda, porque Vila Velha é linda por natureza. Viva Vila Velha, viva o Espírito Santo! Viva Vila Velha, né? A fachada é bem discreta, né? De cimento em cima do... Olha lá, essa fachada toda vai ser Eu retirada. vou parar o vídeo, tá? Bom, vamos falar do contexto do caso. Aqui, vocês viram que vai tirar casa e vai ficar um calçadão e uma ciclovia. Aonde está o respeito à Restinga, que é o pano de fundo aonde a douta autoridade ela se respalda, ela tem um interesse oculto de respaldar o interesse dele de autopromoção de um ser que só visa o poder. Ele não visa o ser humano. Nós já notamos isso quando o trator começou a derrubar as casas na Vila Esperança. E ninguém fala mais nada. Bem diz que fala que o jornal do dia seguinte vira, né, latrina de cachorro. Então, não serve para nada. Será que nós vamos esquecer? E agora não vamos esperar acontecer na Praia do Barrão? Então, o contexto do caso, nós temos uma ação civil pública, igual eu falei, ela começou em 2010. Tramitando na 4ª Vara Federal de Vitória, desde 2010. A sentença de 2018, a excelentíssima senhora deputada já falou aqui, eu estou nas mãos, e eu vou lá no finalzinho dela. Ele vem falando assim, o doutor Ailton, aliás, o doutor Ricardo, julgo procedente o pedido autoral, com fulcro no artigo 487 do CPC, Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra, para confirmando o que se determinou em antecipação da tutela, condenar o município de Vila Velha a fiscalizar o trecho compreendido entre a Avenida Beira-Mar e o Oceano Atlântico, na Barra do Jucum, exercendo o seu poder de polícia, de forma a impedir novas ocupações irregulares, bem como reparando os danos ao patrimônio público, em especial ao meio ambiente, na forma a ser definida em execução de sentença, com a participação obrigatória dos órgãos ambientais competentes, IBAMA e IEMA, e do Ministério Público Federal. Essa que fez, ela não determina aqui demolir as casas que lá já existiam. Teve essa omissão. E agora, na execução de sentença, no evento 364, ela vem falando que essa decisão posterior, ela fala o seguinte, que determinou a execução do programa de recuperação de áreas degradadas e demolição
de 18 casas, desalojando 18 famílias com mais de 80 pessoas que residem no local há mais de 45 anos. Bom, direitos fundamentais violados, nós vamos falar aqui. Os direitos constitucional, a moradia, eu já falei aqui do artigo 6º da Constituição, a dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal, e a jurisprudência dos tribunais superiores, que no STF e no STJ já diz que remoção coletiva, né, as remoções coletivas exigem reassentamento digno ou indenização prévia e justa. Só que nós vimos o contrário. Chegou assistente social, fazendo o trabalho de oficial de justiça, indo nas casas, nas 18 casas, entregando uma intimação sem nome e pedindo, avisando que vai ficar o pessoal da prefeitura em condições de tirar os móveis do local, porque em 30 dias eles vão chegar lá com as máquinas e vão demolir, igual nós já vimos muitas das vezes o senhor prefeito fazendo isso. A comunidade vulnerável, ela é composta por idosos, crianças, pessoas com deficiência e famílias de baixa renda, em situação de risco social. Bom, nós impetramos embargos de terceiros. Assim que nós conversamos com a excelentíssima senhora deputada Camila Valadão, nós impetramos. Hoje estaremos em audiência com o juiz responsável por esse processo, Dr. Ailton Bonomo. Às 15h10 ele vai estar nos recebendo. Nós arguímos que o limite da coisa julgada, porque a sentença dele, ela tem um limite que não é de demolição, a ausência de participação da comunidade, porque vocês não estão no processo, é uma estratégia do Ministério Público Federal, principalmente desse promotor, Dr. André Pimentel, eu cito até o nome dele, e se possível, se ele quiser, ele venha comigo numa réplica, porque aí a gente vai poder debater. Porque quando da demolição dos quiosqueiros, ele veio comigo para o embate. E eu gosto do embate. Aqui já foi falado que sem luta, né, a gente não consegue as coisas. A gente precisa de lutar e a gente precisa de debater. Porque ele tem que saber que atrás daquele ar-condicionado dele, atrás daquela mesa que ele senta, tem vidas humanas e que moram ali e não tem para onde ir se demolir aquela casa. Não é fazer calçadão, fazer ciclovia para ficar passeando, para as pessoas ficarem passeando em detrimento da moradia. Quer fazer bonito? Então dê um terreno digno para essas pessoas construírem e condições para elas construírem as suas casas. Aí ele pode fazer o que ele quiser na praia, na orla que ele quer. Ligar o Clube Libanês até a Ponta da Fruta. E a posse consolidada. Nós consideramos que a posse mansa e pacífica, há mais de 45 anos, com pagamentos regulares de IPTU e Laudeme, a União, ela já foi consolidada, apesar de ali ser uma área de proteção ambiental, mas ela já está consolidada. E é uma discussão entre o ser humano, né, e a questão da restinga. E outra, eu tive lá, excelências, e pude visualizar, a restinga com as casas, ela é muito mais preservada do que vai acontecer, porque só a movimentação de terra e a questão da construção, ela vai acabar com a restinga por completo. Então isso aí é uma verdadeira falácia, o que o Ministério Público Federal está falando e junto com o prefeito, para o intuito dele de ficar fazendo obra, parquinho, praça para os outros. As pessoas precisam de casa, dignidade.
Direitos humanos e garantias internacionais. Ele está ferindo, e eu manifestei nos embargos de terceiros, nós três, eu, doutor Jair e doutora Carolina Fração, a resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que ela fala da obrigação estatal de assegurar alternativas habitacionais antes de remoções, ela determina isso. A ONU, na questão do habitat, que é diretrizes internacionais, as remoções forçadas sem garantir configuram violação grave de direitos humanos. Isso é a ONU que está falando. E a Corte Interamericana, a jurisprudência consolidada, os Estados devem garantir moradia adequada e evitar despejos arbitrários. E neste caso é um despejo arbitrário. Uma pessoa que está com a casa ali há 45 anos, jamais foram comunicados e não figuram no processo. Eles não estão no processo, excelências. Não estão. É só o município e o Ministério Público Federal. Como assim? Eles não figuram como parte no processo. Eles não existem. Eles não são ninguém naquele processo. Cerceamento de direito de defesa. Cerceamento de direito de defesa é o contraditório. Então, assim, isso tudo. E a prefeitura, como ré, é só pano de fundo. É só uma forma dela não ter que arcar com o ônus de fazer a indenização. Aí eu sou ré, eu não preciso de pagar. E as propostas e recomendações, nós estamos pedindo na comissão a suspensão imediata, que seja suspenso esse calendário que a doutora Carolina Fração vai falar aqui, a indenização justa, programas habitacionais e atuação integrada. Tanto os moradores entrarem no processo, serem respeitados e terem o direito ao contraditório. E eu termino a minha fala agradecendo a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o agradecimento à deputada Camila Costa Valadão, à deputada Irine Lopes e o deputado João Coser por essa oportunidade. E obrigado por dedicar sua vida, deputado, à construção de uma sociedade mais justa para todos. A senhora que é doutora em política social, é militante incansável pelos direitos humanos, filha do senhor Francisco, que a senhora nos proteja e nos ajuda, junto com essa deputada que é incansável também e que labuta nos direitos humanos há muito mais tempo, e eu vi aqui que a senhora salvou os quilombolas lá de Itaúnas. Não, a comissão, mas eu vi na fala dela o sentimento. E muito obrigado. Gente, não tem ninguém na minha assessoria, não é possível. Cadê o meu? Pode falar. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Primeiro, faço meus cumprimentos na pessoa da presidente, deputada Camila. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje e saber que nós temos deputados e deputadas que estão realmente dispostos a batalhar e enfrentar qualquer questão política ou questão até jurídica, né? Porque desde o início nós conversamos com a comunidade e sempre ficou muito claro que isso não é só uma questão técnica e jurídica, né? Não basta 3, 4, 10 advogados para uma decisão, contra uma decisão dessa. É necessário que realmente as pessoas eleitas, né, pela população estejam junto com essas pessoas nessa questão que ela ultrapassa a questão dos direitos humanos, né? Ela vai para uma questão até, eu me refiro até uma questão técnica e processual, né? Nós tivemos certeza, tanto através da análise jurídica do seu gabinete, né, deputada, quanto a nossa análise também em relação ao processo, e nós vemos algumas problemáticas que eu não vou nem repeti-las, né, tendo em vista que já foi muito explanado. Então, eu gostaria de ler para vocês uma questão que
baseado no manifesto da própria comunidade e relatos que foram levantados e identificados, né, para que a gente possa trazer para essa comissão, para que ela possa entender mais a fundo. E a nossa intenção aqui é que o processo ele tenha rostos. As pessoas precisam entender que o judiciário move processos, mas o advogado ele está ali para trazer a justiça. E sem a advocacia envolvida nesse processo, a gente não consegue trazer o rosto de vocês. Fica só os advogados, mas existem milhares de pessoas envolvidas nessa causa. Então, eu vou ler esse manifesto que foi relacionado à própria comunidade. A Associação Praia dos Corais da Barra, representando 18 famílias residentes há mais de 4 décadas, vem por meio desse manifesto expressar sua profunda preocupação e sofrimento diante da ação judicial mencionada nessa mesa, onde prevê a demolição de suas casas. A situação atinge diretamente mais de 60 moradores, incluindo crianças com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência intelectual, idosos, adulto com esquizofrenia, cardiopatia e quadros depressivos, além de outros membros de comunidade com históricos de sofrimento psíquico, todos com laudos comprobatórios e acompanhamento contínuo pela unidade de saúde local. A possibilidade de perder suas moradias tem causado sofrimento emocional intenso às famílias, onde elas mesmas relatam ansiedade e medo constante de perder o lar, tristeza e desesperança, principalmente entre os mais velhos, que veem sua história ameaçada de ser apagada. Crianças inseguras apresentando dificuldades escolares e medos noturnos, agravamento de doenças crônicas em idosos associados ao estresse e à incerteza. Sentimento coletivo de abandono e negligência das autoridades, diante da ausência de diálogo e de alternativas dignas. Eu paro aqui para fazer um adendo que as nossas deputadas, podem não saber, mas a comunidade ficou sabendo da demolição de suas casas pela rede social. Toda a comunidade que está aqui, elas não foram citadas no processo, eles simplesmente nunca foram chamados na prefeitura para uma conversa. Chegou-se a tentar um diálogo, mas partiu da própria comunidade e com a orientação jurídica nós preferimos não fazer isso para que evitasse uma citação coletiva dentro da própria prefeitura, como já foi feito nos quiosques. O colega João esteve presente na ação dos quiosqueiros e eles foram intimados através de uma reunião que eles foram presenciais. E não seria justo e nem técnico aceitarmos um tipo de citação na própria prefeitura e iria ter uma possível reunião, Isso, no processo dos quiosques isso aconteceu. Eles foram citados através de vídeos, imagens e lista de presença pessoalmente na prefeitura. Então, que fique registrado que nenhuma dessas pessoas que estão aqui hoje foram mencionadas no processo e foram chamadas a se defender. Sempre o processo relata como locais abandonados, no vídeo do prefeito é dito isso, que o local abandonado vai se tornar um local que valoriza a moradia. Então, nós estamos aqui hoje para mostrar para o prefeito que existem pessoas, moradores, e essas pessoas têm família, elas têm nome, elas têm identidade, e o que me surpreende é a própria prefeitura ter o cadastro de todos vocês no posto de saúde, o endereço de vocês, alguns cadastrados no CRAS, e não serem reconhecidos pela própria prefeitura no processo. Então, isso é lamentável, é uma postura indigna, é uma postura realmente que beira a imoralidade, beira até a questão ética e técnica do executivo em lidar com os cidadãos que colocaram o prefeito onde ele está hoje. De acordo com os princípios da psicologia comunitária, quebra de vínculos sociais e afetivos apresenta risco grave à saúde mental. A remoção forçada pode gerar transtornos depressivos, ansiosos e crises de desorganização familiar, ampliando a vulnerabilidade social. À luz da ética pública e da responsabilidade social, cabe às autoridades agir de forma inclusiva,
e dialógica, reconhecendo que decisões que impactam diretamente comunidades inteiras não podem ser tomadas sem considerar os seus efeitos psicológicos e sociais. A negligência a esses aspectos configura um descaso institucional, em contradição aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, direito à moradia e da proteção integral às crianças e à pessoa idosa. A associação ressalta que sua luta não é apenas pela preservação das casas, mas sobretudo pela dignidade humana. O direito à moradia constitui um dos pilares fundamentais para essa saúde psicológica e emocional, de modo que a destruição dos lares representaria uma forma de violência simbólica e social, rompendo laços comunitários e comprometendo inclusive o bem-estar coletivo. É interessante que façamos mais um adendo aqui, que essas pessoas, elas já são amigas, elas já são uma família. Né? Mais para frente vocês vão ouvir os relatos dos moradores, aonde as pessoas se ajudam, as pessoas são conectadas umas às outras. E quando eu apareço com um caminhão, tiro as coisas dela e mando elas se virarem, porque, em outras palavras, é assim: estamos aqui para informar que vocês precisam desocupar o imóvel. E a pergunta vem: para onde vamos? Isso aí é com vocês. E cada um vai para um lado. Mas já existe um laço entre vocês de comunidade, que isso também precisa ser levado em consideração. Vocês são pessoas individuais em suas necessidades individuais, mas vocês também são um coletivo, aonde quando um precisa, o outro está disposto ali a colaborar, na medida do possível. Então, nós estamos falando de uma comunidade realmente afetiva, que se conhece há mais de 40 anos e vivem ali na sua tranquilidade, na sua moradia. E pagam seus devidos impostos, né? Se nós não pudéssemos ocupar aquele lugar, como que as cessionárias, né, as grandes empresas levaram luz, levaram água até vocês? Há 40 anos atrás, vocês foram notificados a sair? Alguém solicitou que vocês saíssem dessa região? Não, pelo contrário. As assistentes sociais passam na casa de vocês, fazem a questão toda da questão de saúde, né? O médico da família, que é uma campanha do nosso executivo de Vila Velha. Então, o médico da saúde passa lá, reconhece vocês, sabe quem são vocês, mas quando é conveniente para mim, eu desconheço todos vocês. E é assim que acontece no processo. Diante disso, a associação reivindica o reconhecimento da importância psicológica e social e comunitária de sua permanência, o tratamento dos moradores não como invasores, mas como cidadãos com história e pertencimento. Que qualquer decisão considere alternativas inclusivas e não excludentes. Que as autoridades estabeleçam diálogo com a comunidade antes de impor medidas que possam levar a um desalojamento injusto. A comunidade é unida e construiu laços sólidos ao longo de décadas. Retirá-la deste território seria mais do que remover casas, seria destruir memórias, identidades e vínculos afetivos. A remoção forçada sem alternativas de realocação digna e sem diálogo com a população caracteriza como forma de violência institucional, com impacto direto à integridade psíquica e econômica dos moradores, especialmente da situação daquelas mais vulneráveis. Por todo exposto, a Associação da Praia dos Corais da Barra apela à sensibilidade e ao compromisso ético das autoridades competentes, para que prevaleçam os princípios da dignidade humana, do direito à moradia e da proteção à saúde mental. Eu vou fazer a leitura para vocês de um anexo que é o cronograma. Do dia 14/8 ao 21/8, articulação intersetorial, mobilização permanente das equipes técnicas, SENDU, Censo, CEMOP, SEMA, SENDEST, que é a Guarda Municipal, e SEMAS. Então, nesse período, já existia uma articulação ao qual nem vocês sabiam que estava acontecendo, dessas secretarias todas da Prefeitura. No dia 22/8 a 5/9, realização das ações de comunicação social, atualização de diagnóstico socioeconômico das famílias e entrega de notificação extrajudicial sobre intervenção que irá ocorrer pela SENDU.
acredito que quando quando a assistência social chegou na casa de vocês com aquela folha em branco de notificação, alguém perguntou para onde vocês iam? Alguém perguntou se vocês tinham para onde ir? Alguém perguntou se vocês tinham condições financeiras de ir para um aluguel, para uma casa alugada? Alguém perguntou se na casa de vocês tinha alguém doente que precisava de assistência? Pois é, aqui está dizendo que eles fizeram isso, nesse período. Execução 1, do dia 6/9 ao dia 6/10. Prazo de desocupação voluntária, com apoio logístico e técnico da Sendu. Foi exatamente aqui que vocês foram tentados serem notificados, né? Tentaram notificar vocês, foram nesse período. Lembrando que nem o período que está aqui foi cumprido, porque no dia 1/9, vocês receberam a Sendu notificando vocês para saída voluntária. E o prazo iniciava dia 6, mas no dia 1º já estavam fazendo o serviço. Execução número 2. Demolição. A execução número 2 vai a partir do dia 7/10 ao dia 7/11. Em 30 dias será realizada a demolição, remoção de entulhos destinados a resíduo e atendimento social contínuo. Para quem? Se no processo não há menção de vocês, o atendimento social é para quem? Para os entulhos? Vocês não fazem parte do processo. Então, para que eles estão colocando no calendário atendimento social? De quem? Então, aqui é uma confissão que existe pessoas lá. É extremamente revoltante, né? Encerramento, dia 8/11 a 13/11. Monitoramento pós-intervenção. Avaliação dos resultados. Quais resultados? E elaboração do relatório final circunstanciado, caso seja necessário. Início da recuperação ambiental, por meio de cercamento da área pela SEMA. Então, primeiro eu destruo, tiro tudo, e o que sobrar eu cerco e preservo. Esse é o entendimento hoje e coloco concreto. Pois no vídeo, não sei se vocês repararam, mas quando você mostra aquela faixa de terra onde está acontecendo a obra, tudo aquilo ali foi tirado restinga. Aquilo ali não era areia, aquilo era restinga. A casa de vocês, entre uma casa e outra, nós temos a restinga. Quando essas casas forem derrubadas, o trator vai passar em cima das casas e dar a restinga inteira. Nós não estamos falando de um calçadão de 2 metros. Nós estamos falando de um projeto enorme, de um calçadão enorme que vai passar ali. Inclusive, possivelmente, na largura da casa de vocês. Então, nós não temos como preservar uma coisa quando nós estamos pensando em tirar alguém para destruí-la. É extremamente contraditório. Então, mais uma vez, eu faço das palavras do Dr. João as minhas. Isso é um pano de fundo. O devido processo legal não está sendo respeitado. Estão usando um processo, uma ação civil pública, para fazer vontades, para poder se eleger, para poder mostrar plano de governo futuro para o governo do Estado. E não é essa a causa, nem a nossa na advocacia, nem a das deputadas que aqui se colocam à disposição da comunidade. A nossa causa é pela moradia, a nossa causa é pelos direitos de vocês. Se você quer fazer algo que precisa do progresso e você precisa destruir algo, primeiro você precisa apresentar estudos, você precisa avaliar questões técnicas e habitacionais de quem está lá. E o mais importante, a questão psicológica de cada morador, que vai perder tudo. Conheço alguns relatos de vocês, vou deixar que vocês mesmos, tá? Façam os relatos de vocês, de como vocês chegaram ali, quando vocês chegaram ali, a data que vocês chegaram, o que vocês tinham, como vocês têm o que vocês têm hoje. Relatar a comunidade, a vivência de cada um de vocês aqui. Então, eu espero que vocês possam se sentir realmente representados pelas pessoas que estão aqui hoje, em prol da causa de vocês, porque nós vamos lutar até o final. Enquanto nós estivermos
respirando e o devido processo legal estiver sendo respeitado, nós vamos lutar para que o direito de vocês permaneça. Muito obrigada. Doutora Carolina, antes de passar para o doutor Jaéder e para as demais, eu preciso passar para a deputada Irine para ela poder falar brevemente. Desculpem, mas eu vou precisar me retirar. Isso não significa que não poder acompanhar a audiência até o final não vá interferir na atuação. Essa, como disse a nossa presidenta, essa é uma comissão que atua coletivamente, nós atuamos juntos e o compromisso nosso com a causa é grande. Eu já vi aqui, comentando aqui com o doutor Antônio, diversas coisas que nós devemos, podemos e faremos através da comissão. Então, me desculpem, gente, mesmo, mas como era uma extraordinária, uma atividade eu pude suspender, mas a fisioterapia eu não posso não, porque a mão está aqui doendo toda a vida. Obrigado. Deputada, eu que agradeço, na verdade, vocês terem cancelado os compromissos para atender nosso pedido de extraordinária. O Lívio vai continuar aqui, assessor da deputada Irine. O deputado João Coser também precisou sair, que ele foi para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que ele é membro, ele integra, então pediu também para justificar a saída dele. Mas como a deputada disse, essa comissão atua nesse diálogo e a gente já foi trocando aqui algumas ideias do que fazer e a gente vai seguir dialogando a partir, inclusive, dos relatos de vocês, tá bom? Então, vou passar para vocês, o doutor Jaéder vai falar também, é isso? Então, passar lá para o doutor Jaéder, depois para vocês e também para vocês, gente. Como foi falado aqui pela doutora Carolina, para a gente os relatos são muito importantes. A gente já está acompanhando, a partir da análise do processo, as arbitrariedades do ponto de vista jurídico e processual, e ouvi-los para nós é muito importante. Muito bem, boa tarde a todos. Excelentíssima senhora doutora Camila Valadão, excelentíssima doutora Irine Lopes, excelentíssimo doutor João Coser, comunidade, moradores da Barra do Jucu. Serei breve, porque tudo que já foi dito até o momento foi extremamente... os colegas doutor João Leonardo, doutora Carolina, muito bem pontuaram a parte técnica. Não vou me adentrar na parte técnica, porque eu acho que ficou muito bem contextualizado tudo que já foi falado. Eu só quero apresentar muito rapidamente o slide, para demonstrar para o nosso excelentíssimo prefeito, que os lares não estão abandonados, que esses lares possuem rostos, e aqui a gente apresenta os rostos para o prefeito, conforme ele bem pontuou, propriedades abandonadas, sem família, então nós vamos apresentar rapidamente que os lares estão abandonados, para que ele possa tomar as providências que ele achar cabível. O que acontece, pessoal? Sempre quando o poder público ele quer atacar aquelas pessoas que estão vulneráveis socialmente, o pano de fundo sempre é a questão do direito difuso, questão ambiental, questão social, seja ela qual for, Então, sempre quando o poder público deseja atacar essas pessoas, o direito difuso sempre é utilizado como pano de fundo. Ocorre que, como já muito bem pontuado, o direito difuso ele não está, de questão ambiental, não está acima dos princípios constitucionais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e dentre outros princípios que nós temos na Constituição Federal e também na nossa Constituição Estadual. Em 2020, só sair um pouco do foco, em 2022, doutora Camila, nós temos uma experiência, eu e o doutor João Leonardo, uma experiência muito interessante aqui nessa Casa de Leis,
Em 2022, nós procuramos a Assembleia Legislativa, procuramos mais especificamente 2 parlamentares, um foi o doutor Emílio Maneri e a outra a doutora Nara Burgo. Por que nós procuramos? Na época a doutora Nara Burgo era presidente e assumia esse posto, né, que a doutora está assumindo atualmente, de presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa, e nós trouxemos à época, né, a situação, uma questão levantada por um dos nossos clientes. Ele falou: doutor, sou servidor público estadual, tenho um filho com espectro autista, ele é em grau severo, né, sou viúvo, tenho uma carga tem uma jornada de trabalho extremamente extenuante. Existem leis federais pontuando sobre a matéria e o Estado do Espírito Santo é o único que não tem nada a respeito sobre redução de jornada de carga horária para pais, servidores públicos do Estado do Espírito Santo com crianças com algum tipo de transtorno. Isso foi levado à época a essa comissão, foi votado. Auxiliamos, eu e o doutor João Nardi auxiliamos no projeto de lei, à época sobre assessoria do doutor Emílio do João Pires, e conseguimos dessa casa, né, que o excelentíssimo governador Renato Casagrande promulgasse a Lei Complementar 1019, que trata da redução de jornada de carga horária de 30% para os servidores públicos estaduais. Então, assim, hoje o Estado do Espírito Santo possui a legislação, a Lei Complementar promulgada. Então foi um marco, foi uma vitória. O Estado do Espírito Santo não possuía nada a respeito, nada neste sentido, e estou até com a legislação aqui em mãos, né? Então, nós temos uma experiência fabulosa, né, por parte dessa casa. E hoje nós estamos trazendo, né, conforme o doutor João Coser mesmo falou no início, só chega aqui quando o assunto é extremamente grave. Então, a situação vivenciada por essas famílias, por esses moradores, é extremamente grave, vai muito além da questão técnica e jurídica que nós, enquanto operadores de direito, possamos atuar. Hoje, né, temos uma reunião com o juiz responsável pela causa, né, uma audiência com o doutor Ailton Bonano. Vamos atuar enquanto no nosso ministério, como operadores de direito, mas queremos deixar aqui, né, ratificado o nosso compromisso com relação a vocês, enquanto moradores. Estamos aqui para pedir dessa casa, mais uma vez, rogar atenção à causa dessas pessoas, porque os relatos que nos chegam é extremamente angustiante. Tem famílias com pessoas, com crianças com espectro autista e outros transtornos que não têm para onde ir, e havendo a demolição, muitas dessas famílias ficarão em cima desses escombros, né? E poder público, nós pensamos que o poder público poderia nos auxiliar, a administração pública municipal, mas vemos que o comportamento do excelentíssimo prefeito de Vila Velha é totalmente contrário à questão pública. Então, é somente isso que eu tenho para poder pontuar, né? Quero parafrasear também o que diz o Martin Luther King, ao dizer que o que me incomoda não é o grito dos injustos, mas o silêncio dos justos. O que ele quis dizer com isso? Né? É que no silêncio daquelas pessoas justas é que os crimes são perpetrados. E o que está acontecendo com essas pessoas é um verdadeiro crime. E o crime a gente combate com base na lei,
na imposição da legislação por parte do Poder Judiciário, mas de forma justa, e na promulgação das legislações que são feitas aqui dentro dessa casa. Então, agradeço a todos, vou passar a palavra agora para os moradores e, mais uma vez, obrigado. Obrigada, doutor Jaéder. Agora eu vou passar para o Fred e depois para o Caio. Na sequência, também abrir para vocês, obviamente. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Camila Valadão. Primeiramente, obrigado por abrir essa pauta para a gente. Minha mão deve estar gelada. Gelada. Fala mais pertinho. Obrigado, doutores advogados, também por buscar essa pauta aqui. E obrigado a todos que puderam comparecer aqui para a nossa causa. Infelizmente, doutora, nem todos puderam estar. Muitos não têm condições de sair de suas casas por conta de deficiência médica, trabalho. Não são todos que têm liberação do trabalho para estar aqui numa terça-feira às 11 horas. Tá? O que o doutor Jaéder finalizou ali foi exatamente o que a gente sente. A omissão do poder municipal. A gente ter a notícia da pior maneira possível, que é através de uma rede social, uma propaganda. E em cima das propagandas feitas por eles com relação a essas obras, nenhum de nós temos vozes. E isso deixa a gente extremamente preocupados. E o pior, sem saber no momento desse, e agora, o que faremos? A gente não sabe quem procurar, a gente não tem nenhuma atenção do poder público. Ninguém foi procurar a gente. Tanto é que essa decisão, doutora, eles já estavam trabalhando por trás. Então, como que a prefeitura se diz ré se já estavam articulando? No mínimo estranho. E é esse sentimento que nós temos. Como eu e a doutora Carolina leu o cronograma, a fase em que a prefeitura teoricamente estaria dando apoio é mentira. Nenhum de nós fomos procurados, a não ser para receber aquela dita notificação, que nem nome tinha. E o que mais estranhou, não foi assinado, tinha uma foto de uma assinatura pelo Poder Municipal e de um subsecretário, se eu não me engano. Então, ou seja, pessoal, nós estamos em uma luta em que é difícil, ainda mais para a gente, tá? Nós temos pessoas ali, doutora, como já foi dito várias vezes, porém eu conheço todas elas, há 45 anos. Pessoas aqui hoje que têm família formada, já cresceu, passou sua infância, casou, teve filhos, seus filhos hoje passam a infância lá. 45. Não é, dona Carla? 46. Não é, Nascimento? Então, pessoal, vemos aqui hoje, como nós já falamos, não quero me estender muito, mas pedir o apoio de vocês para que a gente não fique solitário nessa luta. Porque nós sabemos que hoje a administração municipal, no mínimo, eu julgo até o caráter deles. Pela forma que estão fazendo, pela forma que o fazem. Tá? Então, peço, né, encarecidamente a essas pessoas que estão aqui, que tive o grande prazer de representá-los aqui hoje, simbolicamente, né, pessoal? E contar com o apoio de vocês. Tá bom? Obrigado. Boa tarde.
Primeiramente, eu queria agradecer à deputada Camila por ter aberto essa porta para a gente, ter dado voz a quem até o presente momento não existe perante o Poder Municipal. Então, queria fazer esse agradecimento também ao deputado João Coser, à deputada Irine, que tiveram que se retirar. Mas, em nome de todo mundo, mais uma vez, muito obrigado. Eu não vou me estender muito no âmbito jurídico, que os advogados já bem colocaram, mas eu posso me estender no âmbito emocional. O que está acontecendo hoje com essas famílias que estão aqui? Deitar na cama e não ter a tranquilidade de fechar o olho, porque bate a incerteza se amanhã de manhã vai ter um trator à porta de sua residência. E isso é difícil, porque são pessoas que trabalham, são pessoas que muitas delas acordam cedo para poder cumprir com suas tarefas diárias e não tem essa tranquilidade de pelo menos repousar, descansar, não desligam a mente, a cabeça 24 horas trabalhando, buscando uma solução diante da incerteza. E são pessoas de bem, são pessoas que não agiram de má fé em momento nenhum. Assim, eu acho que eu sou o morador mais novo dentre as pessoas que estão aqui. Eu adquiri meu imóvel lá em 2021, eu agi de muita boa fé. Né? Eu e minha esposa, que inclusive tem quadros de depressão, eu tento mantê-la o mínimo possível envolvida nisso, né? Apesar de estar junto comigo na posse do imóvel, mas para ter uma dimensão do que isso está causando nas pessoas, né? Da saúde, no âmbito de saúde, é difícil mensurar o que cada um está sentindo, porque é muito difícil. A gente não tem uma segurança de poder se programar para daqui uma semana, para poder se programar para daqui um mês, ou mesmo se programar para o dia seguinte, porque nós temos a incerteza que a qualquer momento vai parar 5, 6 máquinas na rua das nossas residências para poder colocar tudo abaixo, sem ao menos sermos vistos, sermos escutados. O senhor prefeito Arnaldinho Borgo, no carnaval, ele passou na porta de todas as residências, porque o circuito do carnaval foi feito naquela rua. Ele apertou a minha mão na porta da minha casa, para agora não sermos nem citados em um processo onde nos envolve diretamente, para agora não termos rosto perante o poder municipal. Aí fica o questionamento: qual que é a verdadeira intenção? É a questão humanitária ou é a questão poder política? Porque o poder municipal é feito para garantir a proteção das pessoas. Qual a proteção que nós temos? Então, é chamar a atenção a essas pessoas que estão aqui, provavelmente, se já não estão precisando, em breve irão precisar de um auxílio psicológico, devido à tamanha pressão que estamos sofrendo. Como foi bem dito aqui, nós soubemos da intenção de demolição e da decisão através de notícias em mídia, de Facebook, Instagram. Não fomos, em momento nenhum, oficialmente citados e muito menos intimados. Chegaram assistentes sociais, como os doutores disseram, no papel de oficiais de justiça, com papéis em branco, para podermos assinarmos, colocarmos nosso nome, nos identificando
e assinarmos a sentença de demolição da nossa residência. Foi isso que foi feito. Então, isso está gerando um enorme impacto psicológico nessas pessoas, e eu me incluo dentro delas. Muitos, como eu, estão tomando remédios para poder conseguir fechar o olho para trabalhar no dia seguinte. Então, muito obrigado por nos ouvir. Eu não vou me estender muito, porque eu acho muito importante que cada um aqui pelo menos dê uma palavra, principalmente os moradores mais antigos, de suas vivências em comunidade. Deem seus depoimentos. Esse é o momento. De repente, não teremos outra visibilidade que estamos tendo, outra oportunidade que estamos tendo hoje de alcançar uma visibilidade como essa. Mais uma vez, muito obrigado a todos que puderam comparecer. Muito obrigado, doutora Camila, doutor João, doutora Carolina, doutor Jaéder, por estar nos defendendo também. Vocês são de extrema importância e estamos depositando a nossa vida na mão dos senhores, e temos certeza que estamos muito bem representados. E eu passo a palavra aos nossos vizinhos, nossos amigos, à comunidade. Quem se sentir à vontade, por favor, dê o seu depoimento. Muito obrigado. Vamos ler os cartazes? Vamos levantar aí. Quem for querer falar, pode vir até aqui, ó, no microfone. Eles vão falar. Quem vai ler os cartazes? Quer que eu leia? Eu vou ler, por favor, pode levantar, eu acho que é importante, a nossa TV também está aqui gravando, e para a gente é importante, porque o que está nos cartazes, quando a gente lê bom dia, acaba entrando nas notas taquigráficas também, né, que são as notas que fazem todo o registro da nossa audiência. Então, salve o Rio Jucu, porque nós salvamos a Restinga. Querem tirar as famílias por uma orla sem vida. Não há especulação imobiliária, respeitem nossa área. Mais comunicação e menos demolição, nós temos voz. Jacarenema não está à venda. A gente vai passar aqui para as falas, é importante também, para as nossas notas taquigráficas também, que é o relato da nossa reunião, que vocês se apresentem antes de falar. Então, fale o nome, por favor, para que também fique registrado aqui nas nossas notas, tá bom? Com a palavra. Bom dia a todos, eu me chamo Rodrigo Nascimento Santana. É que eu sou grandão, né? Bom dia a todos os presentes, eu me chamo Rodrigo Nascimento Santana, filho de Severino José de Santana, de Marinete Rosa do Nascimento Santana. Então nós temos uma identidade na Barra do Jucu. Bom dia a todos também, a nossa deputada Camila Valadão, aos demais presentes. Eu estava lendo aqui uma reportagem, né? É um censo de 2022 do IBGE, está um pouco defasado, mas diz o seguinte, que no Brasil há um déficit habitacional de 6,2 milhões. Mais ou menos 8% das residências ocupadas precisam ser ocupadas por pessoas que não têm casa própria. Então, no nosso país, nós temos um déficit habitacional. São moradores de rua, são pessoas que moram no aluguel, são pessoas que moram na casa de parentes, são pessoas que moram de favor. Então, era muito importante, quem deveria proteger a população, seja na escala federal, estadual ou municipal, está construindo políticas públicas para diminuir esse déficit habitacional. Só que nós vemos, no que foi dito aqui nesta manhã, nessa decisão unilateral do Poder Público Municipal, que ele está fazendo uma política na contramão. Ao invés de tirar o morador de rua que está na pracinha de Municipal de Vila Velha, ele está gerando possibilidade de novos moradores de rua. Ao invés de promover políticas públicas para melhorar a saúde mental da população, ele está deixando famílias que não têm sono mais de qualidade.
Então o nosso inimigo é o próprio poder público municipal, que era para estar acolhendo a população, era para estar trazendo uma guarda municipal para proteger a violência e os assaltos que são constantes no município de Linhares, era para estar promovendo médicos especialistas, como um dentista, como um otorrino, endocrinologista na rede pública municipal. É um milagre. Então, o poder público municipal era para proteger a população, mas com esse ato de destruir não só o concreto daquelas casas, mas histórias, emoções, porque hoje eu sou grandão, tenho 2 metros de altura, mas eu morei lá pequenininho. A Barra do Jucu não é só um bairro, faz parte do meu sangue e do sangue de cada um de vocês, independente se o colega chegou em 2021, mas o senhor já é barrense. Então nós precisamos de um prefeito que tire o morador de rua e não aumente a estatística da deficiência de habitação do nosso país. E aí, para não me delongar muito, nós temos aqui a BR-101. Nos seus mais de 400 quilômetros que corta o estado do Espírito Santo, tem uma concessionária privada, em vários trechos estão sendo duplicados. Aí você vai lá para o norte, porque a gente também tem que conhecer um pouco da nossa história, para a gente não vir aqui falar na emoção. Temos que falar com estatísticas verdadeiras, e nós vamos confiar nos advogados, nos deputados que estão aqui, mas existe um Deus que nenhum prefeito vai tirar nenhum de vocês aqui das vossas casas, nenhum de nós. Só que na BR-101, se você for lá para o norte, na reserva biológica de Soretama, que corta as cidades de Linhares e Soretama, até então a rodovia não vai ser duplicada. Por que não vai ser duplicada? Para não devastar e tirar os animais das moradias. Quer dizer que os animais de Soretama são mais importantes que os moradores da Praia do Barrão? É esse governo que protege as jaguatiricas do norte do estado, não que elas não sejam importantes, que protege os gatos do mato. Lá dele não pode ser duplicada, porque os animais não podem perder as moradias. Mas a Barra do Jucu, o ser humano pode ser jogado para a rua. É esse governo que não está defendendo a população, que só nos procura de 2 em 2 anos na eleição municipal ou governador estadual ou federal para trazer a população mais humilde. Mas agora estão pegando uma parcela da população brasileira que mora nesse litoral, tantas residências, querem fazer com as pessoas mais fracas campanhas eleitorais. Mas vocês vão nos ajudar, porque vocês estão aí como representantes do povo, eu creio. As onças devem ser preservadas. Lá não está duplicado ainda, e a tendência é não duplicar, porque não pode tirar os animais do seu habitat, mas o ser humano pode ser jogado em qualquer lugar. Então é um momento de menos grito, mais reflexão e saber que existem famílias, existem histórias, existem transmissão geracional, existem idosos como os meus pais, que estão mais de 70 anos de idade, de repente a expectativa do brasileiro de vida é 80 anos, então meus pais já estão quase no final da vida, e não só os meus pais, eu estou falando deles, mas era para ter um final de vida em paz, alegre, olhando para os netos, estão lá preocupados, porque quem deveria defender os idosos está trazendo doenças mentais, emocionais, e naturalmente a doença mental ela vai somatizando, ela vai passando para o corpo através de um infarto, de uma pressão alta, de um derrame. Então, peço perdão desse grito mais enfático, que aqui é uma casa que a gente tem que ter responsabilidades, mas não é justo, não só com a população da Barra, nem meus pais, aqui tem pessoas que me viram crescer, existe uma memória, existe um legado, ali você não tem traficantes, você não tem usuários de drogas, você não tem pessoas que roubam, ali existem famílias, ali existem trabalhadores, ali existem votos, que há 2 anos atrás o poder público municipal estava lá pedindo voto.
Ali existem seres humanos que é para ser tratado como seres humanos. E não estou falando de vocês aqui não. Parar desses políticos que ficam fazendo assistencialismo para deixar a população refém. Só que existe um Deus que está cuidando de cada um de nós aqui nesta manhã. E gratidão pela senhora deputada Camila Valadão. Não vou falar de sigla não, mas depois você olha o partido dela para saber quem está nessa causa. De repente os da direita só faz discurso, não tem nenhum deles aqui. Eu não vou falar o nome da partido da senhora por ética. Então, olha, tá, pessoal, não vão por detalhes. Eu peguei os 3 deputados ali, ó. Eu vi de qual área que eles são. Mas aqui não existe direita nem esquerda. Existe quem está aqui na prática defendendo os nossos projetos. E eu agradeço. O senhor fique tranquilo com as emoções, porque a gente defende que esta casa acolha, sim, os gritos, o choro, as dores, e por isso que a gente está abrindo espaço para vocês, viu? Tá bom. Bom dia, bom dia. Ah, tá. Aqui, pode falar aqui em cima ou com esse microfone também, se preferir, tá bom? Quem não quiser subir. O que você prefere? Seu nome tudo para a taquigrafia fazer o registro. Boa tarde. Meu nome é Marilene, eu sou mãe de 5 crianças. Eu cheguei na Barra do Jucu em 2001 e da escola eu pulei para o mar e isso interrompeu uma grande parte da minha vida, né, porque eu apaixonei pelo mar de uma forma que eu não consegui fazer mais nada, a não ser ficar com os meus filhos, que foi o meu primeiro amor na minha vida. E segundo mar, eu hoje sou atleta, sou bodyboard, instrutora, sou campeã atual do ranking de bodyboard na categoria Open feminino. E eu tenho, como eu disse, 5 filhos. Desses 5, eu tenho 3 que são especiais, 2 autistas e uma síndrome nefrótica de 22 anos. O Pietro, de 6 anos, meus filhos são muito amorosos. E a gente ia para a escola, meus filhos estudam 3 minutos ali na nossa casa, no Maria Menina. E aí eu fui abordada por uma pessoa na rua, que na frente do meu filho de 6 anos falou assim: e aí, como vai ser? Eles vão passar o trator em tudo, eles vão derrubar tudo e ó, não vão dar nada não. Meu filho olhou para aquela moça e falou assim: mãe, quem é ela? Eu, sem resposta, falei para ele: meu filho, só um minutinho que a mamãe vai conversar aqui. E aí ele ouviu tudo aquilo e quando a moça se retirou, ele veio para mim e falou assim: mamãe, o lobo mau vai comer a gente também? Eu, sem entender, minha resposta eu tive, porque ali naquele momento, eu não lembrei da minha infância, já não lembro mais da minha infância há muito tempo, porque as responsabilidades do dia a dia, o gás, a cozinha, sabe, a conta de água, a conta de luz, sem mais, toma o tempo da gente e a gente perde muita coisa. Mas então, quando eu cheguei na escola, eu refleti sobre aquilo e eu vi o mundo dele da infância, onde ele viu os 3 porquinhos. E ele achou que fosse o lobo mau, que fosse vir derrubar a casa dele. E na história de quadrinho, os porquinhos são devorados, né? E tem a sua casa derrubada. Então, dali para lá, eu já não consegui mais comer, eu não consegui mais dormir, porque eu vi o desespero do meu filho. Então, toda noite ele sai da cama e ele já não dorme mais porque ele me procura e ele tem pesadelos. E é muito difícil encarar tudo isso, porque há 2 anos atrás, esse mesmo lobo em pele de cordeiro tocou a minha porta. Então, alguém representando ele me pediu um voto. Eu coloquei na minha casa, nessa casa hoje onde está para ser derrubado, a placa do prefeito Arnaldinho Borgo, ao qual hoje quer tirar o único lugar que tem, que abriga os meus filhos, sendo 2 autistas, enquanto ele bate a cabeça no chão, bate a cabeça na parede, sem nenhum recurso da saúde pública, porque ele não tem acesso à mãe, não tem acesso ao pai, são 3 anos de busca, incansável, sem nenhum tipo de auxílio, quando eu recebo toda semana na minha porta um agente de saúde
Eles falam que a gente não existe. É muito difícil encarar tudo isso, sabe? É muito difícil você ver que uma pessoa como você elegeu para poder te defender, querer te esmagar, querer te atropelar da forma mais bruta, é a pior facada no peito que você pode estar recebendo em troca. Sabe, eu estou muito triste. E eu falo por cada um desses que estão aqui, que eu conheço todos eles há anos. A gente convive, a gente divide as dores e dificuldades. E eu quero pedir à deputada, que eu sei da sua pessoa, como mulher, de todos vocês que estão aqui, um apelo, pelo amor de Deus, pelos meus filhos e por todas essas famílias que estão aqui. Não deixe que façam isso conosco, porque é muito triste, é muito doído. Obrigada pelo apoio. Obrigada, gente. Gente, mais alguém quer fazer uso da fala? Pode vir depois do senhor, tá bom? Eu peço só para se apresentar no início, para a taquigrafia conseguir fazer o registro das pessoas, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Camila. Obrigada por você existir. Eu quero dizer para a Marilene, meu nome é Cláudia, né? Eu tenho pouco tempo que eu moro na Barra do Jucu, mas o meu esposo já está lá há 43 anos. Vocês me desculpem a emoção, mas eu acolho a dor da Marilene, porque eu vivo a mesma situação que ela. Eu estou vindo de um luto, eu perdi a minha mãe em 18 de fevereiro de 2024. 42 dias depois eu perdi o meu pai. Até então, eu ainda não morava na casa do meu esposo. E a dor me levou para lá. Ele me acolheu, e não só a mim. Ele acolheu a mim, acolheu a minha irmã mais velha, que hoje eu sou a tutora dela, que tem 64 anos e tem uma deficiência intelectual grave, que com essa situação toda, com essa dor, hoje ela está, por opção nossa, para ela não estar vivenciando tudo isso, ela está na casa da minha irmã no Rio de Janeiro. Ela foi passear, mas vai retornar daqui uns dias. E tem o meu irmão também, que o meu esposo também acolheu, porque ele falou, eu tenho uma casa e eu posso acolher vocês. E o meu irmão morava no Rio. Depois da morte da minha mãe, ele entrou numa depressão muito grande. Se separou da esposa e veio embora. E não moro só eu naquela casa que o meu esposo me acolheu. Moro eu, um irmão com depressão e uma irmã com uma deficiência intelectual grave, que não tem noção do que está acontecendo. Então, Marilene, eu acolho a sua dor, eu sei o tamanho da sua dor. E quando eu vi, começou a colocar no grupo de WhatsApp, né, as fotos, eu falei, amor, eu não tenho condições de acompanhar, porque a primeira foto que colocou foi da Marilene com as crianças dela. E me comove, porque eu fui educadora durante 33 anos. E durante 33 anos eu trabalhei com educação especial. E mesmo quando eu estava na superintendência, que eu não estava mais na sala de aula, eu continuava, né, por fora, eu continuo convivendo com os meus ex-alunos. E eu olho alguns rostos aqui que eu só vejo quando eu passo na rua. Mas eu olho rostos que já ficam horas conversando comigo, né, Ike? Na porta da minha casa, acolhendo a minha dor. E eu vou falar com sinceridade, eu não tenho dormido nem com medicamento. Porque eu falei, amor, eu tenho medo de abrir a porta. Eu tenho medo de abrir a porta. Eu tenho medo quando eu ouço um carro parar. Eu tenho medo quando eu ouço o barulho do caminhão parar. Eu tenho medo... E há muito tempo que eu não tomava medicamento para dormir. E hoje,
nem com medicamento eu consigo dormir mais. Então, o meu pedido não é só por conta da casa do meu esposo, que ele foi acolhido quando a mãe também faleceu pelos tios, e ele tem uma história ali de mais de 43 anos, né? Então, meu pedido não é só pela casa dele, o meu pedido é pela história que as pessoas têm ali. Porque se você parar e for conversar com cada um ali, tem uma história, e atrás dessa história tem uma vivência que não pode ser demolida, que não pode ser jogada no lixo, que não podem passar com um trator, que seja lá com o que for, e jogar tudo fora, sem sequer perguntar o que vai ser feito deles agora. Porque alguns têm foto, outros não, mas vai se guardar num papel, numa foto, as lembranças, e as lembranças dos pais que já se foram, dos avós, dos tios que acolheram essas pessoas ali. Vai calçar essa lembrança? Mas a dor vai ficar dentro de nós. A lembrança vai ser calçada, as casas vão ser demolidas, a dor não é nele. Não é nele que está doendo. Agora, o que será que ele está ganhando com isso? Será que é só uma coisa política lá da frente que ele está vendo? Ou será que são outras coisas que deveriam ser investigadas? Então, mais uma vez, eu me emocionei na hora que o João Coser estava falando que realmente a nossa história precisava de ser mudada, e ela foi, independente, não estou falando de partido, mas eu estou falando que, graças a Deus, foi mudada. A gente não pode mais viver numa ditadura. Nós não podemos mais viver numa ditadura que simplesmente um prefeito que não conhece ninguém que está aqui, a não ser no dia que ele precisa de pedir um voto. Então, nós vamos viver nessa ditadura até quando? Até quando? Não, a ditadura acabou. Graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, ela acabou. E nós temos o direito a permanecer nas nossas casas, sim. Não pode ser soterrado uma história. A mãe que tem esses filhos com deficiência, ela vai sofrer até quando? Porque o filho está em pânico e não consegue dormir. Eu vou ter que esconder minha irmã na casa de outra, sendo que, por morte da minha mãe, eu sou a tutora legal dela agora. Até quando para ela não sofrer? Até quando? Eu que já tinha me libertado de medicamento para dormir, voltei a tomar e nem com medicamento eu durmo, porque eu sinto medo quando eu ouço um barulho de carro parando no meu portão. Então eu queria falar para vocês, eu tenho pouco tempo que eu estou lá, mas a dor de vocês, ela é minha também. Enquanto eu puder falar, enquanto eu tiver voz, enquanto a gente puder gritar, a gente tem que fazer barulho, sim. Nós precisamos fazer barulho, sim. Porque aquilo lá não foi invadido, não é uma invasão. Não é uma invasão, foi pago. Foi pago, cada centavo foi pago. Cada parede que foi levantada ali foi paga. Ninguém invadiu aquilo ali, não é uma invasão. Não é. Todo mundo ali comprou, pagou. Ninguém chegou lá e falou: ah, que bonito esse lugar, eu vou construir aqui, eu vou morar aqui, porque aqui eu não preciso pagar. Alguém aqui mora lá sem ter pago o terreno? Alguém aqui chegou lá e achou que era bonito e aqui eu posso construir? E olha as construções. São casas que precisam de muita coisa ainda, mas que a gente não pode arrumar um telhado, porque a gente tem medo de tampar uma goteira e alguém chegar e achar que a gente está construindo além do que deve. A gente não consegue tampar uma goteira, a gente não consegue melhorar um muro, como se nós fôssemos os bandidos. Nós invadimos uma área e construímos um lugar porque é bonito? Não, foi comprado. Não foi de graça, não foi dado, não foi roubado, não foi invadido, como eles dizem. Aquilo não é uma invasão. Não é. Ninguém aqui invadiu aquilo lá. Todo mundo que está aqui ou herdou, como meu esposo herdou de uma tia, mas que a tia comprou. Ela não invadiu, ela comprou. Então, eu gostaria que isso ficasse registrado. E, mais uma vez, para a mãezinha Marilene, né? Eu acolho a sua dor, porque eu sei bem o tamanho da sua dor. Tá bom? Obrigada. De nada.
Nós que agradecemos pelo relato. Tem mais uma pessoa inscrita. Aí vou só pedir para ter atenção com o horário, porque já são 1h09, tá bom? Eu sei que eu tentei não interferir nos tempos para a gente ter todos os relatos, deixarem vocês bastante à vontade. Mas, então, por favor. Boa tarde, meu nome é Paulo. Agradeço a oportunidade de estar falando. Hoje, no meu peito ressoa uma indignação, uma revolta, porque agora em novembro faz 10 anos que eu moro lá, na Barra do Jucu, nessa casa onde a minha esposa herdou do avô dela. A minha filha de 8 anos foi nascida e está sendo criada lá. Até hoje eu não tive coragem de falar para ela o que está prestes a acontecer, e eu creio que não vai acontecer. O que me indigna é ver pessoas como a tia da minha esposa, Cláudia, que contribuiu com a sociedade, uma pessoa íntegra, que vive de uma aposentadoria que não lhe permite pagar um aluguel. Pessoas como aqui o Severino, que também é aposentado, a Marinete ainda não conseguiu se aposentar, o que pessoas como elas vão fazer? O que eu vejo é que o Arnaldinho, ele passa por cima de tudo e de todos, destrói sonhos, destrói projetos, simplesmente por interesses próprios. Ele não olha para ninguém, ele não tem sentimentos com ninguém. Simplesmente, ele está querendo fazer um calçadão por cima de vidas, por cima de sonhos, por cima de histórias. Mas eu acredito que ele não vai conseguir. Porque o meu recado é, Arnaldinho, você não vai nos calar. Enquanto eles estiverem nos representando, nós vamos gritar. E até o último dia nós vamos permanecer lá para buscar justiça. Quero agradecer. Muito obrigado. De nada, gente. Bom, obrigada pelos relatos, como a gente havia inclusive conversado assim que a gente foi procurado, para a gente entender a situação, ouvir vocês é muito importante. Assim, a nossa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ela tem exatamente esse papel, o papel de ser um ponto de acolhimento, um ponto para abrir espaços para denúncia, para provocação do poder público. A partir desses relatos de vocês, a gente também vai traçar algumas estratégias do ponto de vista político, que é aquilo que nos compete. O Dr. Jaéder trouxe um exemplo, de uma história que eles tiveram êxito aqui na Assembleia a partir da aprovação de uma lei. Infelizmente, doutor Jaéder, esse caso aqui não depende meramente só do Legislativo. A gente não consegue, para a situação de vocês, apenas aprovar uma lei aqui e falar está tudo resolvido. A gente está falando de um processo que está no âmbito de um outro poder, que é o Poder Judiciário. É uma ação do Poder Judiciário. Ela não compete exclusivamente ao Poder Legislativo, no sentido de que nós não temos, para o caso de vocês, uma solução simples com a nossa simples caneta. Eu não consigo, Camila, aqui, propor um projeto de lei que vai resolver a situação de vocês. A situação de vocês está no Poder Judiciário e nós, obviamente, como uma casa que precisa ser a casa que representa o povo, que representa os interesses da população, temos um canal importante que é esse de abrir a casa para a escuta, e foi imediatamente o que a nossa comissão decidiu fazer, abrir um espaço de escuta para vocês a partir de uma reunião mais rápida, e a mais rápida foi a extraordinária, levando em consideração os prazos muito curtos estabelecidos nesse cronograma bastante arbitrário. Então, ao trazer vocês para cá, a gente dá visibilidade pública para a sociedade capixaba, a gente gera aqui a chamada nota taquigráfica, que é o quê? Trazer para o ponto de vista público os relatos de vocês, as dores de vocês, a gente comunica para a imprensa capixaba essas dores e esses relatos, até então invisibilizados por esse processo arbitrário. Então, essa casa, a partir desse ato de hoje, traz publicidade para todas essas denúncias e essas dores. A gente não é parte do processo lá, os advogados já peticionaram agora, mas nós, enquanto Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, nós não somos parte lá do processo no sentido de peticionar, mas a gente tem sim a nossa capacidade, a nossa competência e atribuição política, que é denunciar a
apurar violações de direitos humanos. O que vocês trazem aqui está dentro da nossa competência enquanto comissão, que é acolher denúncias de violação de direitos humanos, provocar os órgãos competentes para que eles atuem no sentido de resguardar os direitos humanos, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Quero dizer para vocês que o nosso compromisso com tudo que foi relatado não se encerra nessa reunião de hoje, né? A gente vai traçar estratégias dentro da nossa competência, no sentido de fazer incidências políticas para resguardar os direitos fundamentais de vocês. Eu acho que é importante fazer essa explicação pública, porque tem uma coisa que eu considero muito importante no meu exercício parlamentar: é não ser leviano, é não fazer promessas políticas que eu não consigo cumprir. Então, por isso eu acho importante explicar bem a nossa atribuição aqui, para dizer para vocês que nós temos compromisso com tudo isso que foi relatado, mas que eu sozinha não tenho o poder de revogar essa decisão judicial. Na verdade, nem decisão tem, o que é mais louco, né? Nem decisão tem, mas a gente vai sim acionar dentro das nossas competências, sempre dando devolutiva para vocês de cada passo que a gente adotou, de cada procedimento que a gente adotou. Então a gente vai dando para vocês retornos de todas as nossas incidências, e continuem vigilantes e atentos. A partir da nossa experiência aqui na nossa comissão de direitos humanos, o que a gente constata é aquilo que eu inclusive abri essa reunião falando: só a luta muda a vida. Se vocês ficarem lá calados, resignados, o trator vem e derruba. É quando vocês têm a capacidade de buscar articulação política, como fizeram, de buscar pessoas para dar essa visibilidade, é que a gente tem a capacidade de incidir sobre o rumo das coisas para que ele seja alterado. O prazo de vocês está curto, porque é tudo muito arbitrário nesse processo. A gente está literalmente correndo contra o tempo diante desse cronograma arbitrário, como nós vimos aqui no dia de hoje, mas a gente vai estar firme e atento, tá bom? Combinado? A gente vai dando devolutivas para vocês, tá? Para que a gente possa obter vitórias. Esse é o nosso desejo, a gente possa obter vitórias que resguardem o direito de vocês e que esse sofrimento provocado por toda essa arbitrariedade possa ser interrompido, tá bom? Eu vou fazer os procedimentos aqui para a gente poder encerrar a presente reunião, tá certo? E a gente pode fazer depois também uma foto aqui ao final com todos. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião deste colegiado, que será ordinária, a realizar-se no dia 23 de setembro, às 11 horas, no plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis.